Você sabia que o uso da música para melhorar a saúde é praticado há mais de 50 mil anos? Que alguns dos reis mais famosos da história usaram música para tratar suas doenças? E que, durante as duas maiores guerras mundiais, a música foi usada para aliviar a dor dos feridos? Olá, sou Edinaldo dos Santos, mestre em musicoterapia, e estarei nesse vídeo apresentando uma breve história da musicoterapia. Se você quiser descobrir mais como ouvir música pode melhorar a sua saúde neurológica, física e emocional, aproveita agora para dar o seu like e siga este canal que semanalmente estarei publicando um vídeo relacionado a esse tema. Assista até o final desse vídeo que tem um presente para você. O uso da música com finalidade curativa não é nada recente. O Homo sapiens, que viveu há mais de 50 mil anos, já utilizava a música nos seus ritos de cura. Desde a China antiga até o Egito, desde a Índia até a Idade Áurea da Grécia, encontramos diversos textos que mostram a crença de que há algo imensamente fundamental na música que lhe dava o poder de envolver ou desagradar a alma do indivíduo. Essa associação é dada porque, após os rituais de música que eles praticavam, a pessoa recuperava a sua saúde. Conta um antigo texto chinês que o imperador Xinshun, sempre no segundo mês do ano, percorria todo o seu reino para verificar se tudo estava em ordem. Ele verificava se as 5 notas da escala chinesa estavam na altura correta e se o povo as utilizava nas suas canções populares, e se seguia a filosofia dos antigos chineses que tinham a música como base fundamental para tudo, com o poder de moldar as civilizações. Ou seja, de acordo com o tipo de música que a cidade produzia, poderia moldar o caráter das pessoas, fazendo com que elas sejam mais agressivas, pacíficas ou românticas. Você acredita que as pessoas podem mudar o seu comportamento de acordo com o estilo de música que escuta? Estou curioso para ouvir a sua opinião. Por isso te darei alguns segundos para que possa escrever nos comentários abaixo. Vários vasos retratam músicos tocando diferentes instrumentos, mas para os egípcios, o canto tinha um papel mais importante. De acordo com um papiro conhecido como Os Ensinamentos de Ani, o canto era o alimento dos deuses e por isso estavam sempre nos palácios dos faraós. Também vem da cultura egípcia uma das provas mais antigas do uso da música na medicina. É um papiro que tem aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Nele, além de outras recomendações médicas, traz indícios de que o médico ginecologista usava a música para aumentar a fertilidade em mulheres e auxiliar na gestação, evitando assim o aborto espontâneo. Um dos mais populares relatos conhecido a respeito do uso da melodia como finalidade curativa ocorreu no ano de 1079 a.C. e está escrito na Bíblia cristã em 1 Samuel, versículo 16, 19 e 23, que conta a história de que Davi tocava a harpa para o rei Saul quando ele se encontrava em um possível estado de histeria. E após escutar o som da música de Davi, o rei tinha o seu espírito acalmado e o seu estado de ânimo revigorado. No período da Grécia Antiga, os primeiros registros da utilização da música como terapia remete ao filósofo Aristóteles, por volta do século V. Ele percebeu que existe uma relação intervalar nos cosmos que corresponde às características comportamentais e de personalidades específicas em cada indivíduo. E fundamentado nesse pensamento, utilizou a música para tratar de pessoas com problemas psicológicos. Aristóteles, assim como o imperador chinês, considerava que a música, além do efeito curativo, possuía um efeito na moral das pessoas, classificando esses efeitos em 4 etnos musicais. Outro rei
que utilizou da música para curar a sua saúde mental foi o rei Alexandre o Grande, que por volta do ano de 324 a.C. restaurava a sua saúde mental utilizando o som da harpa. O que você acha sobre a música ser capaz de acalmar? Alguma vez ouvir música te ajudou a diminuir a ansiedade? Me responda nos comentários. Ouvir música me acalma ou ouvir música não me acalma. Se quiser, pode escrever a música que te acalma. Esse foi outro período que o canto exerceu um papel fundamental e a música era vista como algo que poderia conectar ou desconectar o ser humano com Deus. No início desse período, São Bernardo de Claraval, instruindo os monges, pedia que seus cantos fossem doces, comoventes, que tocassem os corações, aliviando assim a aflição e a cólera das outras pessoas. Também existem textos que mencionam que os médicos da Idade Média às vezes contratavam menestréis que tocavam para os pacientes com objetivos de acelerar a recuperação. Já no fim da Idade Média, o primeiro hospital psiquiátrico do mundo introduziu a música no tratamento de enfermidades mentais e do tarantismo. Nesse período, o matemático e médico Gerolamo Cardano defende o uso da terapia musical para curar doenças físicas, em especial a gota. E Francisco de Moraes expressa que a música tem o poder de reorganizar e harmonizar o corpo e o espírito, restaurando as defesas do corpo, eliminando assim as dores físicas. Nesse mesmo período, o médico e músico Thomas Capian, durante o reinado da Elizabeth I, ficou conhecido por suas composições líricas e vocais e por empregar para curar doenças mentais por meio do seu canto. E um dos cantores mais famosos da história, Farinelli, em 1737 foi designado a curar com a sua voz o rei Felipe V, que sofria de problemas mentais, chamados na época de melancolia. O objetivo foi alcançado e o rei recuperou, retornando aos seus afazeres reais até a sua morte em 1746. Poucos anos depois, em 1749, foi publicado pelo médico Richard o Tratado Completo de Musicoterapia, a qual descreve o tratamento de pessoas com doenças mentais por meio da música, onde os médicos dirigiam o tratamento e as músicas eram proporcionadas por musicistas. E ressalta, em um dos seus relatos clínicos, que a cura do paciente submetido à intervenção musical foi completa. A interação entre a música e a medicina teve um grande aumento no século XIX, graças à ideia da música ser um poderoso estimulante para o corpo e para as emoções humanas, desencadeando uma crescente onda de pesquisa científica e também de críticas médicas sobre a musicoterapia. Antes da Primeira Guerra, em 1903, Eva Vesalius fundou a National Society Music Therapy, em Nova York, e em 1905 a enfermeira Ilse Maudsley inicia o uso da música para ajudar no tratamento de enfermidades físicas e mentais. A primeira cirurgia utilizando a música com anestesia ocorreu em 1920, tendo um resultado positivo. Já no período da Segunda Guerra Mundial, Cassandra Franklin comprovou que os feridos de guerra que ouviam música tinham suas feridas curadas mais rápidas que os que não ouviam música. Assim, a música passou a fazer parte das intervenções nos hospitais, o que facilitou a criação do primeiro plano de estudo em 1944, iniciando o primeiro curso acadêmico na Universidade de Kansas, no ano de 1946. Desde então, os cursos de graduação e pós-graduação em musicoterapia vêm sendo oferecidos em diversas universidades e diferentes países. Se você se interessar mais sobre a formação de musicoterapia, coloca nos comentários e farei um vídeo abordando sobre esse tema. Atualmente, a musicoterapia está presente em hospitais, escolas, centros de reabilitação, empresas,
presídios, casa de recuperação, centro para maiores, projetos sociais, sempre com musicoterapeutas se dedicando à pesquisa científica, comprovando os inúmeros benefícios dessa terapia. Eu já preparei um vídeo sobre os diferentes lugares de atuação da musicoterapia. Em breve estarei publicando aqui no canal. E como falei no começo desse vídeo, para aqueles que assistiram o vídeo até aqui, tem um presente especial para você. Um cupom de desconto para o curso completo sobre a história da musicoterapia. É só clicar no link que diz assista até o fim, que o meu desconto será sim, que está na descrição desse vídeo. Se você quer saber mais sobre outros assuntos relacionados à musicoterapia, curta esse vídeo e segue o canal Mudora e ative o sininho que semanalmente estou publicando vídeos. Também em meu Instagram você pode estar acessando outros conteúdos que publico diariamente. No meu site www.musictherapy.com você pode acessar os artigos que escrevi e também conhecer os outros cursos que estou impartindo atualmente. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pelo seu like e até a próxima. Até mais!